Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Maicon Cisoto e vou ajudar você a resolver o seu livro de cálculo inteiro, beleza? Gente, já vou abrir aqui, tá? Hoje eu não vou abrir o livro de cálculo, eu vou direto na resolução. Eu estou resolvendo o livro do Stuart, então se você já conhece o Stuart, você sabe que ele é um livro um pouquinho complicado aí, né? E eu estou resolvendo a questão 33 e a questão 34 do capítulo 1, tá? Do capítulo 1.1, né? Em que ele é função e modelo. Tá bem? A questão 33 é uma questão simples de domínio, tá? Mas você tem que entender uma coisa muito importante nela, então eu vou discutir com você ela aí. Ela é uma questão de raiz. E uma questão de raiz, dentro da raiz tem uma limitação, mesmo ela sendo uma raiz, no caso aqui é uma raiz cúbica. Tá bem? Então a minha questão, ela é essa questão aí, e ele quer saber se você sabe o domínio, tá bom? Lembrando que eu vou resolver todas as questões do livro aqui com vocês, tá bom? E eu já resolvi as questões de pré-teste, né? De pré-teste não, de teste de verificação, que seria o pré-cálculo. E nela ali eu dei várias dicas em relação à parte de domínio, à parte de função, de imagem, né? Então, o domínio são os valores aonde o meu parâmetro aqui, no caso o t, onde ele deixa a minha função existindo, né? Então, meu f de x existe para todo t pertencente a quem? Tá? Então, ali dentro da raiz, eu tenho certeza que tem que ter valores acima de zero, valores positivos. Então, são valores maiores do que zero. Eu vou escrever isso aqui, maior ou igual a zero também, não tem nenhum problema, né? Dentro da raiz, zero vezes zero dá zero. Então, tudo bem. Para eu resolver isso, resolvo como se aqui tivesse uma igualdade, também já comentei sobre isso, né? Então, aqui seria 2t maior ou igual a 1, passei o 1 para o lado de cá, então ele vai ser t maior ou igual a meio, beleza? E aí você coloca o seu domínio, ela é uma raiz cúbica e é somente isso. Parece que é uma coisa muito complicada, mas não é, né? Então, meu f de x, ele pertence aos reais, opa, para todo f de x, f de t, né? Eu escrevi errado ali, gente, desde o começo. Então, meu f de t aqui, ó. Meu f de t, ele pertence aos reais para todo t maior ou igual a meio, tá? Se você lembra como que é a função da raiz cúbica ali, semelhante à da raiz quadrada, então vai ser uma coisa assim, saindo do meio, tá? Bem um pouquinho antes bem no meio entre o 1 e o 2, né? Então, ele, entre o 1 e o 2, não, entre o 0 e o 1, começa a minha função. Vai ser uma coisa semelhante a isso daqui, ó. Então, aqui é o 1 e aqui é minha imagem, né? Então, todos os valores da minha imagem existem aqui para cima. Então, ele começa a crescer aqui, semelhante a uma raiz quadrada, tá? Então, aqui é meu f e aqui é meu parâmetro t, ou meu domínio t, né? E na questão 34, acredito eu que dá para resolver ela aqui mesmo, a gente tem espaço para resolver ela, tá? Então, eu vou resolver ela aqui. Na questão 34 também é uma raiz, mas ela é uma raiz do tipo raiz 34. Ela é uma raiz quadrada. Na real, ela é uma soma entre duas raízes quadradas, tá? E pelo fato de ter uma soma entre duas raízes quadradas, vai acontecer o seguinte: vai existir um intervalo onde ela existe e um intervalo onde ela não existe. Tá bem? Porque vai existir uma limitação na minha primeira raiz e uma limitação na minha segunda raiz. Não pode ser que ela exista numa faixa ou uma faixa que ela não existe, daí ela existe nas outras duas bordas, tá? Vamos dar uma olhada nela aqui. É a questão 34. E se você tem o livro aí, eu estou resolvendo a sétima edição, tá? Se você não tem a sétima edição, você vai aí no link, eu vou deixar na descrição. E também tem um link do Instagram, onde eu coloco as questões lá antes de vir resolver aqui. Você também pode ir lá e me seguir lá no Instagram, tá bem? Mas vamos lá, vamos resolver aqui. Raiz de 3 menos t, menos raiz de 2 mais t, raiz quadrada, tá bom? Mas ainda assim, a limitação ali são que os valores de dentro aqui tem sempre que ser maior ou igual a zero, certo? Então, para esse primeiro caso aqui, né? Vamos chamar esse caso aqui de 1 e nesse primeiro caso aqui, e ele vai ser então 3 passa o meu t para o lado de lá. Perdão, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o t para o lado de cá, né? Porque, na verdade, dá na mesma, ó. Então, ele vai ficar assim,
certo? Só que eu multiplico tudo isso e inverto a minha função, né? Olho ela espelhada, então ele seria uma coisa desse jeito aqui. Opa. Então, o meu t, ele tem valores abaixo do 3, né? Então, até o 3 ele vai. Então, abaixo do 3 ele existe. Acima do 3 ele não existe, né? Ou seja, o 3 aqui é maior do que o t. Ou, no caso, o meu t tem valores menores. Tá bem? E agora eu vou resolver esse lado aqui, chamar de 2i, né? Ou segundo. E aqui eu tenho quem? O 2 mais t também tem que ser maior que zero. E aí fica fácil, basta eu substituir aqui, o meu t tem que ser maior que menos 2. Então, a gente tem duas condições, vou colocar aqui a minha primeira condição e aqui a minha segunda condição, ou seja, se for pensar somente no domínio, tá? Então, aqui eu seria o zero, aqui seria o 1, aqui o menos 1, menos 2. Então, a minha função existe para valores de t acima de 2, ele vai existindo, vai existindo. Aqui a gente tem o 1, aqui a gente tem o 2, aqui a gente tem o 3 positivo. Então, a minha função vai existir somente nessa faixa aqui, tá? Lembrando que por ser menor e igual, esse ponto aqui ele existe, esse ponto aqui também existe, né? Qual seria a cara dessa função? Ela é uma função raiz, então ela vai ter uma coisa ou parecida com isso daqui, dentro ali do intervalo de tempo, tá? Sendo aqui o menos 2 e aqui o menos e aqui o 3 positivo, então ela existe nesse intervalo. Vai ser uma coisa parecida com isso aí, tá? Uma coisa parecida com uma raiz cúbica, tá? Mas isso daí não tem importância, porque ele só perguntou do domínio. Então, eu respondendo isso daqui basta, né? Então, a minha função f de t... Opa, isso aqui é f de t, né? Vou escrever ali. A minha função, então, f de t, ela pertence aos reais. Então, todos os valores dela são reais, tal que o meu t esteja entre quem ele seja maior do que o menos 2 e menor do que o 3, tá? Então, essa aqui é a minha resposta. Tá? Eu respondi, então, a questão 33 e a questão 34. Beleza, gente? Lembrando, por que eu estou fazendo isso com vocês aqui? Eu estou resolvendo isso com vocês porque quando eu fiz a faculdade, tá? Eu fiz física, eu sou físico, era muito difícil encontrar os lugares onde tinha a questão inteira do livro de cálculo resolvido. Então, eu estou resolvendo aqui com vocês e, além de resolver, eu estou dando dicas. Tá bem? Essa nossa aula agora não tinha muitas dicas, né? Porque eu acabei dando essas dicas nas aulas anteriores. Então, você volta lá nas aulas de teste de verificação e vê quando eu falo de domínio e imagem, tá? Tá bem claro lá quando eu falo sobre isso, tá bom? Mas agora era só importante a gente saber o domínio daquela função ali e logo, logo a gente vai aprender sobre continuidade também, beleza? E depois derivada, depois limite, enfim. A gente conversa. Até a próxima aula amanhã, tá? Lembrando que a gente já passou da aula 40, então tem muitas aulas aí para você ver. Volta lá e vê se a questão que você está procurando é anterior, então eu resolvi. Tá bem? Se ela é posterior, você vai ter que me acompanhar lá no Instagram ou acompanhar aqui no YouTube. Tranquilo? Dá um like aí, compartilha com a galera meio doida das exatas e a gente conversa, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.